Olá galera, tudo bem? Da última vez a gente construiu essa base bem simples que possui um dado de vendas, né, com uma chave composta de vendas, e agora a gente vai aprender como que a gente faz para fazer o carregamento incremental diário ou a cada hora desses dados aqui para manter o Analytics AI atualizado com o banco de dados do AIP. O primeiro ponto aqui é o seguinte: qual query a gente usou para carregar essa tabela? Lembra que eu comentei com vocês para que vocês não executem uma query, por exemplo, com toda a história de vendas de uma vez, porque isso aí pode demorar muito. É melhor que a gente faça os carregamentos de tempos em tempos, por exemplo, 12 meses, depois a gente carrega os últimos 24, depois os últimos 36, geralmente à noite, e que a gente tenha um outro processo de atualização diária ou atualização a cada X tempo, em que a gente vai carregar apenas o incremento, aquilo que mudou desde a última vez que a gente carregou. Aqui na minha query eu não coloquei nenhum filtro ainda, mas agora eu vou utilizar um filtro aqui baseado no campo DT-Alter da TGF-Cab. Gente, a TGF-Cab e a TGF-Fin e várias outras tabelas no Sunc possuem um campo que mostra a data da última alteração, então dá para você fazer um carregamento que traz apenas as linhas que tiveram data da última alteração maior do que hoje menos um dia, por exemplo, ou seja, tudo que alterou nas últimas 24 horas. E isso já é o suficiente para você fazer o incremento. Então você pode colocar o critério na própria query. E olha, eu vou executar, vamos ver aqui quais dados ele vai me retornar. E você pode fazer com que o carregamento diário execute a conexão que possui esse critério na query. Aí ela não vai pesar o seu banco e ela não vai recarregar todo o histórico dos seus dados toda vez que ela for rodar pela manhã. Olha só, as notas que foram alteradas no último dia foram essas. Então, com esse critério, eu sempre vou estar olhando para apenas as últimas 24 horas. Deixa eu copiar essa query aqui, chegar aqui no Analytics Studio, eu posso montar um novo carregamento. Então eu vou chamar esse aqui, vou colocar importar do IP e vou colocar a nova query. Beleza, agora que ele rodou a minha query, eu posso mapear as colunas novamente, né? Nesse caso, gente, olha que interessante, vocês lembram que da última vez eu criei novas colunas, porque eu estava construindo a minha tabela do zero. Agora não, eu já estou dentro de uma tabela já existente. E aqui, eu posso chegar aqui no coluna existente e falar o seguinte: olha, essa no Nota ID, ela já existe, ela é uma coluna dessa tabela chamada no Nota. E aqui ela vai ser descrição da FK, que vai ser essa de cima. Então, você viu que mudou? Quando eu monto a conexão dentro de uma tabela que já possui os atributos, muda o estilo de configuração. Empresa ID também é uma coluna já existente, é uma coluna chamada empresa, descrição de FK, beleza? Então vamos continuar fazendo esse processo aqui. Beleza, vocês viram que aqui todas as minhas colunas foram colunas já existentes, né? Eu não construí nenhuma coluna a partir desse novo carregamento dentro de uma tabela já existente. Legal, então esse é o primeiro passo. Eu coloquei então a query que traz apenas as TGF-Cabs que alteraram no último dia. Eu vou renomear isso aqui para vendas atualização, que aí eu vou ter dois carregamentos. Um traz todo o histórico, mas eu não vou ficar executando ele todos os dias. O outro vai ser esse, vendas atualização, que tem esse critério na query e ele traz sempre as últimas 24 horas. E aqui entra um aspecto muito importante, que é a gente escolher como que é a nossa chave de substituição. Gente, agora vamos entender como que funciona o critério de substituição. Se você mandar limpar os cubos antes de carregar, ele vai limpar a tabela inteira, depois vai carregar somente o dado das últimas 24 horas, e não é isso que a gente quer. Se você escolher
utilizar uma das FKs como chave de substituição, que é o que a gente quer, você pode escolher uma tabela, tipo no nota, e vai falar o seguinte: olha, todas as notas que retornarem na minha query eu gostaria que fossem antes apagadas das tabelas para que aí eu recarregue através dessa query. Isso é importante, porque às vezes você teve uma nota que alterou uma data. Vamos supor, ela era do dia 10 e foi para o dia 11. Se você não apagar o registro do dia 10, ela ficaria em duplicidade. Agora você pode falar o seguinte: olha, pega esse campo no nota, apaga todos os registros das notas que retornam na minha query e depois recarrega. Essa que é a ideia de você utilizar uma das FKs como chave de substituição. Aqui eu vou salvar alterações, eu não preciso salvar e executar. E beleza. Agora eu tenho dois carregamentos. Eu tenho vendas atualização e eu tenho o vendas que carrega tudo. Agora eu posso fazer um agendamento. Como vocês podem ver aqui, ela está sem agendamento. Eu poderia colocar o agendamento dentro da própria conexão, mas eu vou colocar ela dentro de uma ação. Vai ser um ponto interessante para vocês conhecerem também como que funcionam ações aqui. Ações, elas podem executar várias conexões de uma vez. Elas podem fazer processos, vamos supor, todo dia às 5 horas da manhã vai executar uma ação que vai atualizar meu cadastro de parceiro, que vai atualizar as minhas vendas, vai atualizar minhas metas. A ação permite que você coloque todas as conexões sequenciais lá. Então eu geralmente prefiro colocar tudo na ação. Um outro ponto importante aqui é que a gente pode ter notas que foram excluídas de um dia para outro. E se elas foram excluídas, como eu estou fazendo um carregamento incremental, ela ficaria, o registro da nota excluída ficaria. Isso seria um problema, né? Eu ficaria com registros sujos. Então, no Sankhya, a gente possui essa tabela que chama TGFKB_EXC. Ela evidencia quais notas foram excluídas. Então aqui eu estou retornando todas as notas excluídas nos últimos 5 dias. O que eu posso fazer aqui é o seguinte: eu posso fazer uma conexão que carrega e que marca ela como nota cancelada. E aí depois eu posso apagar ela. É muito importante que a gente faça um processo desse quando a gente está fazendo, né, uma atualização incremental. Se não existir uma tabela dessa, como a TGFKBXC, e tem alguns casos que não existem, tipo a TGFFIN, vamos supor que deletou-se um registro da TGFFIN. Aí a gente tem que montar outros tipos de processo e, gente, aqui vocês vão ver, a plataforma da Analytics AI é muito livre para você conseguir manusear os dados de várias maneiras diferentes. Essa aqui é uma das maneiras. Vou mostrar para vocês que vocês consigam, depois, dependendo da situação, criar a de vocês. Então aqui eu vou pegar essa query que retorna as minhas notas canceladas e eu vou fazer o seguinte: eu vou chegar aqui na minha tabela de nota, eu vou criar um carregamento para ela e vou pedir para importar do IP. Eu vou rodar essa query das SCs e vou retornar todas que foram canceladas nos últimos 5 dias. Beleza, tá aqui, minhas 3 notas canceladas. Lembra, gente, que toda vez que você está fazendo uma conexão do tipo cadastro, a primeira coluna é ID, a segunda é descrição. Agora, eu tenho um novo campo aqui que eu gostaria de usar, que é esse no nota cancelada. Eu vou criar ele como uma nova coluna na minha tabela. E ela não vai ser uma FK, ela vai ser um número. Então eu quero ter uma coluna chamada no nota cancelada, em que eu vou marcar 1 para todas as canceladas, para que depois eu possa apagá-las. E essa DH exclusão não é importante para mim, então eu posso ignorar. Vamos salvar e executar. Enquanto isso, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Dá para vocês verem os logs das conexões que vocês constroem. Então, por exemplo, aqui eu vou chegar nesse vendas. Aqui o log, ó, ele demorou 23 segundos para executar. Aqui mostra quantas linhas foram aceitas, quantas rejeitadas de cada uma das estruturas e cada um dos atributos. Então, legal que vocês saibam disso. Dá para vocês garantirem que nada foi rejeitado, que está tudo certo. Olha só, ele criou um atributo chamado nota cancelada dentro da minha tabela de notas. Aqui dá para eu chegar no meu carregamento, dá para eu ver o log dele, dá para ver, ó, que ele demorou 16 segundos, que a query era grande mesmo, foram aceitas 3 linhas e beleza, tudo certo. Agora eu posso construir minha ação. Então vamos lá. Eu vou criar uma tela antes. Vai ter um vídeo aqui explicando a diferença de tela dashboard e tela mobile, tá? Eu vou chamar essa tela aqui de atualizar. Gente, através da tela, eu vou colocar um botão. Então vamos lá.
botão. E no botão eu vou colocar uma interação, e essa interação vai ser uma ação. É aquela que eu comentei com vocês. Então eu vou criar uma nova ação, eu não tenho nenhuma ainda. Ela vai chamar atualizar dados. E aqui ela vai primeiro executar uma conexão. Eu vou executar a minha conexão de parceiro. Depois ela vai executar a minha conexão de vendas atualização, tá? Olha só que interessante. Aqui a gente tem uma toggle que diz assim: executar a ação em lotes. O que ela quer dizer? Imagina que você vai carregar suas vendas de 12 meses. Às vezes 12 meses vai ficar muito pesado dentro do seu Sankey. Às vezes ele inclusive dá timeout pela quantidade de dados. Se você liga essa opção, ele não processa uma vez só de 12 meses. Ele processa 12 vezes de um mês. Então isso aqui só acontece quando você for fazer carregamentos grandes, tá? Aí, nesse caso, vocês vão ter que utilizar a variável id_mês. A gente vai ter uma outra aula aqui explicando como fazer carregamento de dados grandes. Aqui o foco é em atualizações diárias, então eu não preciso executar a ação em lotes. Então olha, essa ação de atualizar dados, ela vai atualizar a minha lista de parceiros, ela vai rodar o meu vendas atualização e ela também vai executar aquela conexão dando nota que eu montei. Eu não renomeei ela, devia ter renomeado, mas essa conexão ela é para demonstrar as notas que foram canceladas. Por quê? Logo depois que eu consigo marcar com 1 todas as notas canceladas, eu posso aqui na ação filtrar. Eu vou filtrar todas as notas que estão canceladas e eu vou limpar o cadastro da nota. Gente, o que eu fiz aqui? Dentro da ação, imagine ela como uma sequência de passos. Ela vai primeiro rodar essa execução, depois essa, depois essa. Aí, ela por enquanto, ela tá com tudo filtrado. Se eu mandasse limpar o cadastro no nota sem filtrar algo, ele ia limpar toda no nota. Então aqui eu filtrei apenas as notas canceladas para depois mandar limpar o cadastro. Aí eu posso recarregar a minha tela e pronto. Tá aqui uma ação de atualizar dados. Essa ação pode ser rodada clicando no botão que eu acabei de fazer ou então colocando um cron. Um cron, gente, é um tipo de código de agendamento, tá? Aqui você pode clicar aqui nesse botão e você pode montar um cron, por exemplo, a cada 5 minutos, a cada 1 hora, todo dia às 9 horas da manhã. Então aqui você escolhe qual cron você vai colocar. Você pega o código, por exemplo, toda hora, você pega ele aqui, você cola aqui. Olha lá, agora ele já está agendado a cada hora. Aí você vai poder ver todas as execuções da ação aqui através do log. Beleza, vou concluir. E pronto, criei uma ação de atualizar, que vai ser executada ou usando esse botão. Vou até mudar, né? Eu coloquei esse botão com o nome adicionar, eu vou pôr atualizar dados. Então, se eu clicar nesse botão, ele vai entrar no EIP, vai atualizar os dados e já vai estar tudo certo aqui no Analytics. Ou então eu posso esperar a cada 1 hora que ele já vai fazer isso automaticamente. É isso, muito obrigado.